Bem, pessoal, meu nome é Sônia Borges, eu sou psicóloga clínica e eu trago aqui alguns aspectos, algumas características importantes para o tratamento e diagnóstico do TDAH. Lembrando sempre que TDAH, essa sigla significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Bem, hiperatividade, impulsividade e desatenção são os sinais mais prevalentes para diagnosticar uma pessoa que tem TDAH. Esses sinais eles estão contidos no diagnóstico estatístico, que é o DSM-5, que trata da abordagem em transtornos mentais. Esse manual ele foi criado pela Associação Americana de Psiquiatria e lá nesse manual são padronizados os critérios diagnósticos que afetam a mente e as emoções. Tá. Os pais ou professores dessas crianças, eles conseguem identificar esses sinais através dos sintomas que aparecem interligados entre si e, ao mesmo tempo, embaralhados. Quais seriam esses sintomas? Seriam as dificuldades de foco, né? Como é que se apresenta isso numa criança? Ela tem dificuldade de foco dentro de uma sala de aula. Ela entra, sai, vai na carteira do colega, volta, fala, não consegue ficar sentada, não consegue manter o foco e desestabiliza, causa até mesmo um desequilíbrio na própria sala de aula, nos seus colegas, nos outros alunos. Ela concentra-se com dificuldade, ela não consegue se concentrar, né, e tem dificuldade de manter tarefas simples que ela apresenta por algum tempo, né? Ela muda de posição o tempo todo, ela interrompe o outro quando ele começa a falar, interrompe a fala do outro e às vezes ela até chega a completar, né, a frase que o outro começou a falar naquele instante. Bem, a criança com TDAH, ela tem sim, ela pode ter com certeza uma vida normal, até porque esse transtorno ele não tem ligação com a cognição. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e os fatores que advêm desse transtorno são considerados genéticos. Então, ela consegue levar. De que maneira que essa criança consegue levar uma vida normal? Ela sendo acompanhada por uma equipe multiprofissional formada por um neuropediatra, né, ou neuropsicólogo, um psicólogo e, quando necessário, a ajuda também de um fonoaudiólogo. É extremamente necessário o acompanhamento, não, o acolhimento da família, né, e da escola. Por isso, tão importante os profissionais da educação estarem também linkados e elencados nessa equipe multiprofissional. É importante a capacitação desses profissionais para poder acolher e ajudar essas crianças durante o seu desenvolvimento. Bom, para ter TDAH é interessante a gente frisar aqui que tem que aparecer esses sinais, ou seja, desatenção, hiperatividade e impulsividade antes dos 12 anos, mais precisamente dos 6 aos 12 anos de idade. E outra coisa importante também, esses sinais, eles devem aparecer em mais de um lugar. Só em casa? Não. Só na escola? Não. Em mais de um lugar. Porque essa criança, ela vai transitar nesses lugares diferentes e ela vai ter atitudes iguais nesses lugares. Por isso a importância também da integração, da interação, da fala dos professores, aquilo que eles visualizam dentro da escola em relação àquela criança e desse mesmo comportamento em casa, pelos pais, pelos tutores dessa criança, por aqueles que convivem com essa criança no seu dia a dia. Muito bem. Outro fator importante que a gente precisa saber é que o diagnóstico ele se torna mais difícil, sim, em função da gama enorme e diferenciada dos fatores que se confundem entre si, né? Os sintomas, eles são muito parecidos, eles são muito similares e muitas vezes eles se confundem. Por exemplo, o TOD,
que é o TOD? O TOD é o transtorno opositor desafiador. Ele vem como uma comorbidade dentro do TDAH, mas o TOD ele está ligado à impulsividade e ele é uma comorbidade. Então, muitas vezes, se esse profissional ele não consegue elencar os sintomas e estabelecer os critérios de diagnóstico, como eu falei, que está lá previsto no DSM-5, ele pode confundir TOD com TDAH, diagnosticar de forma errônea, precipitada. Então é preciso que os sintomas, como eles são muito similares e podem se confundir, é preciso que esse material, que esse profissional reúna, esteja justamente elencados dentro do DSM-5, né, que são os critérios para diagnóstico, e somado com a experiência, com a observação clínica dessa criança dentro das sessões, quer seja com um psicólogo ou até mesmo com um neuropediatra. Muito bem. Por que é importante, né, um diagnóstico adequado para finalizar? A fim de prevenir justamente as comorbidades que podem advir dessa patologia, desse transtorno. Que comorbidades seriam essas? A gente já falou isso, mas a gente relembra aqui as comorbidades voltadas para ansiedade, para depressão, né? E uma gama de outras comorbidades do TOD, que eu citei aqui, né? Distúrbios do sono, distúrbios alimentares, como compulsão alimentar, entre outros. Tudo isso se faz extremamente necessário e importante buscar um diagnóstico não só adequado, mas um diagnóstico precoce, para evitar que ao longo da sua jornada de vida essa pessoa possa desenvolver mais o TDAH e não ao contrário daquilo que se espera, que é minimizar, que é mitigar os sintomas, né, de ação desse transtorno na vida dessas pessoas. Por enquanto, é só isso que a gente pode trazer aqui para vocês. Eu agradeço muito a oportunidade e um bom dia para todos.